E a gente fez uma pesquisa antes de abrir, né, a Ultra, onde a gente foi perguntar para as pessoas o que elas queriam numa academia nova. E a pesquisa ela foi feita de uma maneira muito simples. Foi perguntar se um amigo seu fosse abrir uma academia, o que você pediria para ter numa academia? A gente imaginando que o cara ia pedir para ter equipamentos diferentes. O meu banheiro, o que você quer? A gente imaginando que ia pedir uma chapinha, coisas diferentes que ainda não existiam no mercado. E as respostas elas foram muito simples, muito genuínas, do tipo, eu quero um banheiro limpo, eu quero uma academia que tenha um clima interessante, eu quero uma academia onde eu me sinta parte. O cliente ele gosta de ter um voto de confiança. Então ela fala, pô, mas o cara vai passar aqui? Pode passar. Mas assim, a gente não chegou a fazer pesquisa, a gente pode até depois aprofundar nisso, mas as pessoas não querem, entendeu? Ter essa quebra de confiança. Então a pessoa não vai, você vai viajar, vai muito de avião. Não existe catraca no avião. Eu duvido que alguém de nós aqui conseguiu entrar no avião sem ter um check-in e uma validação. Não tem uma catraca para você entrar no avião. Bem-vindo a mais um FitBRcast e hoje eu tenho, olha só, dois convidados muito especiais, né? A gente aqui conhece o mercado e vê a história do mercado, vê pessoas que crescem, se desenvolvem, criam projetos. E hoje esses meus dois convidados, eles fazem parte de uma rede muito forte de academias aqui no Brasil, que vem crescendo de maneira muito estratégica, muito inteligente, que é a Ultra Academia. Eu estou aqui com a Ivete Gama, que é CMO da Ultra Academia, e estou aqui com o Fernando Nero também, que é CEO da Ultra, né? E que todos eles têm histórias absolutamente inteligentes para falar conosco, para contar histórias, para falar sobre gestão de academia, para falar sobre estratégia, e estarão conosco no evento, na Fitness Brasil Expo de 2026, que acontece 27, 28 e 29. Eles vão palestrar juntos, eles vão fazer uma palestra dentro do programa CEO Time da Conferência de Gestão e Negócios. Ivete, muito obrigado pela sua presença. Fernandão, muito obrigado pela presença. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é meu, muito bom estar aqui com você de novo. Valeu, Fábio, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar contigo aí em qualquer esfera aí, né? E poder falar um pouquinho do nosso projeto aí, né? Falar um pouquinho do mercado, tudo para a gente é sempre um prazer aí, contribuir aí com o mercado aí, com quem a gente puder. Eu vejo assim, né? Como é que eu enxergo, né? Eu que acompanho vocês há bastante tempo, a gente está há muito tempo no mercado, eu assusto em dizer que eu estou há 40 anos no mercado, mas e nesses 40 anos de mercado, a gente fica muito feliz quando a gente vê algumas coisas acontecerem. Por exemplo, pessoas que vêm de fora do mercado, de outros setores, viu, Ivete? Do setor de marketing, com essa visão estratégica de branding, enfim, e entram no nosso mercado e contribuem demais, né? Com a evolução do setor. E, ao mesmo tempo, a gente também fica muito feliz quando a gente conhece um cara que foi estagiário, que foi professor, né, com uma visão absolutamente à frente dos seus tempos, né? Na minha opinião, o Fernando é um cara que enxerga coisas que poucas pessoas enxergam e que trouxe para o mercado, né? Acho que vocês, a gente pode falar isso, que você é um cara que tem ajudado a revolucionar o mercado, né? Tem ajudado a jogar o mercado lá para cima. E para nós isso tem uma importância muito grande, para nós, Fitness Brasil, porque a gente quer estar perto, a gente quer conectar as pessoas, que é o nosso papel, e estar perto de pessoas que fazem isso acontecer. Então, é muito importante ter pessoas de fora do mercado que agregam muito valor, e isso tem acontecido cada vez mais, de vários setores, né? E pessoas que vêm da base com uma cabeça absolutamente diferenciada e que constroem um projeto que hoje conta para a gente o tamanho da Ultra, como é que nasce a Ultra, conta para a gente o que vocês estão fazendo hoje com a Ultra. Bom, você acompanhou também a gente desde do começo, né? Então, 2020 também, no meio da pandemia, a gente é uma empresa que nasceu no meio da pandemia, e a gente costuma dizer que a pandemia tem a parte boa e a parte ruim, mas existiu ali um momento onde a gente conseguiu se concentrar, então foi uma empresa que teve um planejamento muito aprofundado antes da gente abrir a primeira porta. Então, juntando todos os sócios, aí acho que juntos a gente já abriu aí 400 academias, porque eu venho de Fórmula Academia, de Bodytech,
Bluefit, a gente já teve oportunidade também de trabalhar com a própria Smart Fit, Fernando também, que veio da Bluefit, Marcel, que veio da Runner. Então, a gente conseguiu, acho que desde sempre, a gente vem acompanhando essa evolução do mercado e entendendo um pouco de cada uma das marcas que a gente trabalhou e a necessidade do consumidor mudando, né? E a gente fez uma pesquisa antes de abrir, né, a Ultra, onde a gente foi perguntar para as pessoas o que elas queriam numa academia nova. E a pesquisa ela foi feita de uma maneira muito simples, que foi perguntar se um amigo seu fosse abrir uma academia, o que você pediria para ter uma academia? A gente imaginando que o cara ia pedir para ter equipamentos diferentes, no banheiro, o que você quer? A gente imaginando que ia pedir uma chapinha, coisas diferentes que ainda não existiam no mercado. E as respostas elas foram muito simples, muito genuínas, do tipo, eu quero um banheiro limpo, eu quero uma academia que tenha um clima interessante, eu quero uma academia onde eu me sinta parte. E aí já o movimento que hoje a gente vê da questão da sociabilização, da questão da comunidade, daquela questão do soft wellness, lá em 2020 ele ainda não era muito disseminado. Então a gente construiu a marca lá atrás, já com essa perspectiva de futuro, e hoje a gente percebe que a essência da marca, como a gente vem trazendo esse propósito, ele se consolidou no crescimento. O Fernando tem uma propriedade bem grande para falar sobre os números desse crescimento exponencial, mesmo a gente tendo aberto em 2020, no meio da pandemia, e a gente nasceu com o DNA de franqueadora. Então, a primeira unidade ela foi feita para que a gente estipulasse processos que dessem essa contribuição e que a gente não paternalizasse o negócio e sim desenvolvessem empresários como nós. Então, essa essência é totalmente voltada para devolver também a contribuição para o franqueado. A gente vê que faz uma grande diferença para a gente hoje no diferencial competitivo. Eu acho que de números o Fernando ele tem propriedade, não que eu não tenha, mas ele tem bastante propriedade para contar um pouco desse desenvolvimento. Mas só um ponto antes dele falar dos números, que eu acho que é legal demais, eu acho que vocês realmente trouxeram uma linguagem de comunicação, não sei se esse é o termo certo, e um posicionamento que realmente é diferente do que todo mundo está fazendo. E eu acho que esse é um ponto muito legal. Eu estou falando desde cores, desde inclusão. Isso. Eu acho que é um projeto que tem uma característica inclusiva muito legal, né? E como eu vejo muito de perto a Ultra o tempo todo, né? Por questões físicas, né, de estar perto, e eu observo isso muito, né, e vejo isso muito nas campanhas, na maneira como vocês se comunicam com o público de maneira geral, e isso é muito interessante. E a composição ela vem desde da questão da comunicação e da jornada do consumidor dentro da academia. Então, as primeiras unidades a gente quis realmente colocar uma melancia no pescoço, o chão da academia era branco. Então, chegou a ter piada, as pessoas falaram, nossa, parece um hospital. A gente falou, observa que a intenção é que as pessoas olhem para o mercado de fitness e quem nunca treinou também. Então, se colocar o chão branco vai fazer com que a gente chame atenção para que as pessoas não tenham essa coisa do mito, de que está tudo escuro, que você está um hardcore, eu não vou conseguir, não é para mim. A intenção toda foi, de fato, ir para um lado completamente diferente. Hoje, se você joga Ultra Academia no Google, ela é uma página inteira de várias fotos, muito, muito solar, muito branca. Quando você coloca a palavra academia, ela é uma questão assim, bem diferente do propósito que a gente criou na Ultra, que era realmente para chamar a atenção também do consumidor, que não tinha ainda nenhum tipo de interação com o mercado, né? Muito legal. Sobre, complementando o que a Ivete falou, Fábio, uma coisa que acho que talvez o cerne da Ultra, né, é como a gente se posiciona no consumidor. Então, muita gente pergunta, mas por que a Ultra é diferente da A, da B, da C, da D? O que vocês vieram para contribuir ou para apresentar de diferente, né? E uma coisa assim que é interessante é esse conceito, né, do value service, né? Que a gente fala que a Ultra, ela não necessariamente é a academia mais barata, apesar de ter um preço competitivo, mas a gente tem que ser o melhor custo-benefício. Então, a gente se posiciona um passo acima, vamos dizer, do low cost. Então, eu vou cumprir com o meu objetivo, né? Se essa academia, se essa franquia, ela inaugurar de uma forma que o visitante chegue lá e fala, é isso aqui mesmo? Eu estou pagando só isso? E esse só isso pode ser 100, 200, 300, 400, 500 ou 600 reais. Sim. Tickets maiores, menores, de acordo com a região, mas
a gente tem que criar vários pontos de contato e não é um item só, né? A outra é colorida, a outra tem equipamento X, Y, não. São vários pontos de contato, que eu acho que esse é o grande desafio, a grande costura do negócio, do mecanismo, né? Que vai passando para um outro ambiente, vai, nada a ver, mas relacionado. Você vai no McDonald's. O que faz o McDonald's ter algo diferente? São vários pontos de contato. É a cor, é como te atende, a agilidade, a padronização, a mesa, enfim, são vários pontos que te fazem uma experiência. Então, a ideia é ter vários pontos de contato para fazer uma experiência inteligente, como você bem disse, ao ponto de criar esse choque de percepção, né? Então, nós temos, por exemplo, estamos abrindo a academia em Ipanema, no coração ali de Ipanema, também academia no coração da Rocinha. Então, como que eu falo com esses dois públicos, de uma forma que tem a mesma percepção de marca, de valor, mas você tem lá características, peculiaridades diferentes que os dois públicos vão achar aquilo diferente, né? Então, você está lá em Ipanema, que tem a classe social, obviamente, é muito mais alta, e eu preciso chocar esse cara. Eu preciso fazer esse cara falar, caramba, eu tô pagando isso aqui por isso, e na Rocinha é a mesma coisa. Então, por um lado, é uma coisa que a gente entendeu essa lacuna aí, esse crescimento dessa coisa solar, tal, mas por outro, tem um desafio muito grande de você fazer toda uma costura ali que você tem que basear muito em pessoas, em atendimento, tecnologia, marca, arquitetura, para que isso se some numa experiência positiva, né? E tem uma coisa legal que para mim, assim, desde que eu conheci a primeira unidade, né, e me chamou muito a atenção. Aí vou falar do piso branco, que me chamou muito a atenção, e outra coisa que me chamou muito a atenção e que me chama muito a atenção até hoje, que vocês, na minha opinião, particularmente quebraram o paradigma, isso eu falo em palestra, tá? Eu falo o seguinte, a Ultra fez um negócio que ninguém acreditava, nem eu acreditei na época, e hoje eu olho e falo assim, eles estavam certos, que foi tirar as catracas. E na minha opinião, vocês mudaram o comportamento do recepcionista. Perfeito. Vocês mudaram o comportamento das pessoas que recebem as pessoas. Sim. A gente vê isso de uma forma muito inteligente. Por quê? Porque aumentou, você tirou uma barreira, por um lado você tira uma barreira, isso é a minha interpretação, depois vocês me ajudam a me corrigir se eu estou errado, tá? Vocês tiraram uma barreira, que para muita gente é uma barreira, e ao mesmo tempo, não sei se todas as academias são assim, se todas são assim, né? Mas assim, vocês tiraram uma barreira e ao mesmo tempo vocês mudaram demais o comportamento da pessoa que trabalha ali no front, na recepção. Por quê? Porque ali aumentou o estado de atenção, a técnica aumentou muito mais. E quando aumenta o estado de atenção, não é simplesmente de controle, é de simpatia. E isso é uma coisa que vocês fizeram um movimento, na minha opinião, eu sou um crítico do assunto há anos. Eu digo para vocês, cara, o fato de você não ter a catraca e de você ter lá o reconhecimento facial no totem e tal, aquilo tudo ali criou uma situação que, quando eu falo briga no sentido positivo da palavra, Sim. da pessoa interagir mais com o cliente, tanto na entrada quanto na saída. Isso. E isso é uma coisa que é importantíssimo. Para mim, isso é um detalhe que aí, o que você falou, arquitetura, pessoas, acolhimento, hospitalidade, e é um negócio que a gente dificilmente vê. E é uma crítica muito grande em várias academias. Por quê? Porque a gente passa muitas vezes na recepção, tanto na chegada quanto na saída, e ninguém olha para tua cara. Muito legal, o Fábio, que você falou, e é bem essa linha. E a gente tem assim dois blocos para eu te falar com relação à catraca. O primeiro bloco é sobre a confiança. O cliente, ele gosta de ter um voto de confiança. Então, você fala, pô, mas o cara vai passar aqui? Ele pode passar. Mas assim, a gente não chegou a fazer pesquisa, a gente pode até depois se aprofundar nisso, mas as pessoas não querem, entendeu? Ter essa quebra de confiança. Então a pessoa não vai. Você vai viajar, viaja muito dia de avião. Não existe catraca no avião. Eu duvido que alguém de nós aqui conseguiu entrar no avião sem ter um check-in e uma validação. Não tem uma catraca para você entrar no avião, né? A catraca da recepção, você faz isso, você aperta um botão, ela é liberada. Então, a barreira física, como você bem disse, não é o que vai fazer o aluno entrar ou não, é o comportamento do teu time ali, tudo. E a percepção do cliente, ele gosta. Cara, que legal, aqui não preciso ninguém falar que eu posso entrar ou não, eu vou entrar, fazer o reconhecimento todo e ter o livre acesso. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é o
o principal do nosso desafio. É desafiador, mas a gente vem conseguindo implementar isso com cultura, treinamento, processo, tudo. É assim, você vai antigamente você ia no mercadinho, constantemente, ou na padaria, ele já olhava para tua cara, sabe, o mesmo de sempre, dois pãozinhos branco, queijo, tal. Isso. Ah, que legal, cara. Aí abre o mercado do lado, você não vai, porque você tem uma conexão com o padeiro, com o dono da padaria, do mercado, tal. Isso cria uma afinidade. Como que a gente consegue fazer com que, num micro, isso é CRM, você customizar a relação do teu cliente. O CRM veio dessa cultura de você saber que o Fábio quer o pão branco, a Ivete quer o pão moreno, o outro... Esse é o conceito do CRM. Como que a gente traz isso para o ambiente, uma multidão de gente entrando e saindo e tal, o CRM, com tecnologia, com processo e com pessoas. Então, o que é a catraca, na verdade, não é o fato de você não ter o contato físico tal, ou não só, mas o cerne disso e o layout, né, você conhece bem a Ultra, então, eu, Fernando, chego, faço o reconhecimento. O Fábio é o consultor, né, atendente. Você com o teu tablet, você, numa distância X, você já sabe que o meu nome é Fernando, Isso. que eu estou sem treinar X tempo, ou que é o meu aniversário, ou que eu não paguei academia, qualquer coisa. Então, quando eu vou até você já processou as informações. Então, eu fiz o reconhecimento, você já validou, você vai no meu olho e fala, Fernando, tudo bem? Tem um bom treino e tal. É a relação do mercadinho. Fernando, troca o seu treino, cara. Você treino vencido, depois acabar teu treino, teu problema de pagamento, você volta aqui, cara. Como a Ivete falou, cara, o heavy user, tá nem aí, mas aquela senhorinha ali, quando ela tem uma abordagem dessa, tem 4 minutos de academia, e você olha no olho e chama pelo nome, isso é um fator transformador. Então, é um dos pontos de contato que você falou, mas que isso realmente é o que a gente gosta muito, né? Então, a gente tem no sistema próprio, a gente desenvolvemos essa tecnologia e a gente tenta colocar isso como uma cultura assim séria. Todo aluno que entra na Ultra tem que ser olhado no olho, chamado pelo nome, para já criar essa experiência positiva, né? E aí a pessoa já chega lá irritada com alguma coisa, olha no olho, tudo bem, então já abaixa a guarda. Eu vejo de forma bem inteligente, é o que eu falei, eu acho que, na minha opinião, né, lá atrás, em 2020, quando a gente viu isso, eu falei, isso eu só havia tido experiência em estúdios, onde você tem um volume de pessoas muito pequeno, muito restrito. Agora, indo para uma academia com alto volume, como vocês têm, academias com muitos alunos, cara, realmente era um desafio quando eu enxerguei isso em 2020. E hoje, passado todo esse tempo, não agora, mas eu já rapidamente, acho que em um ano, eu entendi e comecei a enxergar os benefícios de tudo isso. Por isso que eu falo, é um olhar de visionário para enxergar isso, porque poucas pessoas no começo acreditaram nisso. Eu mesmo me questionei, falei, talvez tenha até comentado com você ou com o Marcelo, enfim, na época, eu falei, cara, você tem certeza que vai fazer isso? E aí eu tô aqui falando para você que parabéns, cara, que você foi... Mas a gente não tinha certeza também, né? A gente mas eu acho que certeza a gente pode até nunca ter, mas a gente precisa olhar coisas que as pessoas não enxergam. Isso que é visão, né? E o que você falou, né? Com a nossa vivência também, academia, a catraca, você não tem esse tempo. Eu faço o meu reconhecimento ali, a menina lá tá até de costas para mim, que tá tudo bem. Não tá nem aí. Ou se ela até tem uma boa vontade, quando a catraca reconheceu que eu estou apto a entrar, eu entrei, acabou. Ela já não consegue, vai me chamar lá, vem cá, Fernanda, volta aqui, bom dia. Ela não tem essa oportunidade, né, de fazer isso. Então, eles relaxam, né? Eu acho que exatamente. E a gente vê exatamente o contrário. Eu acho que esse é um ponto interessante pra caramba. Mas como é que... Vamos falar um pouquinho do crescimento de vocês? A gente ia falar de números naquela hora, a gente mudou o assunto. Mas como é que... Onde que a gente está hoje? Onde a Ultra está hoje, né? Em termos de unidades, em termos de projeto? Como é que... Conta um pouco dessa história. Bom, Fábio, acho que a Ultra vem acompanhando, né, o mercado brasileiro, né, que está deu um boom aí nos últimos anos aí, né? Isso é bem positivo. Ao mesmo tempo, a gente não se vislumbra, né, vamos dominar o mundo, tal, nada disso. Antes de a gente abrir uma loja, tem algumas etapas a serem cumpridas que são inegociáveis, né? Você conhece bem nosso time aí, falando um pouco do Marcel, tudo. Então a gente tem um critério, né? A Ultra nunca fechou uma academia, né? Nunca fechamos uma loja, estamos com 100 unidades, nenhuma loja está fechada. Isso para a gente é uma chancela interessante, né? Legal, e mostra que a gente, poxa, vamos continuar nesse caminho, né? Então nós estamos hoje com
90 e poucas unidades inauguradas, né? Temos bastante unidades em pré-venda, em obras, estamos com 200 contratos, vamos dizer assim, né? Final do ano a gente fecha com 150 academias, mais ou menos, 160 inauguradas, né? A gente abre média, de brinca, né? Uma academia por semana, então a gente abre média 60 unidades por ano. Então a outra hoje está em 17 estados, em umas 70 cidades no Brasil, né? Tem uma concentração Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro. Estamos agora começando uma expansão no Nordeste, no Sul. Estamos fazendo essa varredura nas principais cidades, capitais. Daí, a novidade aqui, nós já startamos o processo de internacionalização, né? Então, nós já estamos com alguns braços ali, tiramos já capital, sócio operador, recursos e tal, né? Estamos abrindo México, Colômbia, Argentina e provavelmente Chile. Aí estamos em negociação. Então, a gente está também levando aí para a América do Sul aí, né? Um pouquinho aí do Brasil aí, que também falamos, né, há um tempo atrás, é uma referência, né, para a América do Sul. O Brasil acho que é um país, e a gente está tendo uma aceitação muito grande com os investidores, o pessoal, quando enxerga um pouquinho do nosso projeto, o pessoal tem gostado bastante. O projeto de vocês é sólido, é absolutamente contemporâneo. Acho que tem um olhar contemporâneo que está conectado com... Que eu acho que uma coisa importante, até uma coisa legal para discutir, Ivete, que é o seguinte: como é que vocês... Estou aqui com minha curiosidade, aproveitar com a minha curiosidade aqui, viu, galera? Isso é uma coisa de curioso aqui, no sentido de entender cada vez mais o mercado, né? Eu enxergo a comunicação de vocês de uma forma muito leve, muito friendly, assim, e ao mesmo tempo, acho que vocês souberam trazer as personas, o nome, não vou saber dizer, garota propaganda, é isso? Sim, pode ser. Pode ser garota propaganda, embaixadora. Eu acho que vocês trouxeram uma energia assim tão simpática, né, para o negócio. A Fernanda Souza, Renato Giannichini. Exatamente, Giannichini. Então, assim, uma leveza e assim, e que conecta com o público jovem, porque eu vejo muita academia fazendo um trabalho sensacional, bacana, mas eu não vejo muita diferença. Eu vejo muita coisa tradicional, muito clássico. Exatamente. Tem cores diferentes, né? Então, assim, vocês trouxeram um negócio que realmente, no meu olhar, a seta, né? As setas, né? O conceito das setas e, em cima do conceito das setas, uma série de coisas que comunicam coisas diferentes. A ideia era essa, a ideia é falar com o público mais jovem, falar com todo tipo de público. Por onde que a gente caminha hoje e para onde a gente vai para frente nesse aspecto? Quando a gente montou a marca, existiu realmente uma expectativa de entender a mudança do consumidor a longo prazo. A gente ainda vai ter algumas mudanças, todo mundo começa a perceber que o mercado está mudando muito, o consumidor está mudando muito, né? Como ele olha na internet, como ele navega, o que ele contribui para o consumo. Antes a gente fazia divisões para você montar uma marca de uma maneira demográfica, perfil de cidade, e hoje é totalmente voltado para o comportamental. Então, uma pessoa que hoje tem 50 anos e que acabou de se separar, sempre dou esse exemplo, um homem de 50 anos que se separou no mesmo prédio de um homem de 50 anos que já é vô. Esse de 50 anos acabou de se descobrir, vai começar a namorar uma mulher que está viajando muito. O consumo dele, ele é completamente diferente. Está morando no mesmo prédio com a mesma idade. Então, você não consegue mais montar nenhuma marca observando essa racionalidade que existia antes. Então, é óbvio que a gente usa, né, todo o material que a gente sabe, Philip Kotler, os 4Ps, ele existe ainda, mas ele é uma adaptação de como o mercado vai se comportar no futuro. Quando a gente olha o mercado brasileiro, que a gente sempre fala, né, 7%, depois a gente já está crescendo, já está em outro número, novo panorama setorial, a gente já vai ver qual vai ser esse número. Esses novos entrantes, eles vão entrar de uma maneira em uma jornada de um lugar que praticamente ele nunca viu. Então, quando a gente fala da catraca, tudo que a gente faz é para evitar o atrito. Então, quando a gente vai na comunicação, a pessoa precisa ter uma identificação de marca. Na prática, se eu tenho só 7% que na época, 5% na época ainda treinava, a identificação de quem não treina não vai ser uma pessoa, por mais que seja o wannabe, eu quero ser aquilo, mas às vezes fica muito longe para mim. Então, quando você coloca a realidade, assim, não
Não é verdade que treinar é algo natural e que as pessoas vão ter um interesse espontâneo. Porque a gente está numa sequência onde tudo é muito convidativo. A casa é convidativa, você tem uma perspectiva que você precisa inserir atividade e é dolorido. Então, vou dar um exemplo. A gente criou um personagem que chama Preguicildo, porque a gente já sabia que a preguiça era uma das questões. Então, ao invés de fingir que não existe, vamos trazer a preguiça para cá? Sim. Então, nossa comunicação é: putz, tá com preguiça hoje? Traz a preguiça para cá que a gente dá um jeito nela. Ah, hoje você não tá afim? Então, toda a comunicação ela é muito natural. Então, a identificação, por exemplo, o Reinaldo Gianecchini, ele tem 52 anos, 53 agora, se eu não me engano. Não necessariamente seria a primeira opção se você for ver numa sequência tradicional. A Fernanda Souza também é uma pessoa que gosta muito de atividade física, mas de uma maneira dela. Então, as pessoas precisam se encontrar desde a tribo, que ela vai se inserir, do que ela vai gostar, sem a pressão. E já existiu uma fase no fitness, no esporte, onde você pegar o slogan da Nike, Just Do It. Então, a comunicação toda era a alta performance. Hoje já é um soft wellness, porque as pessoas já estavam indo para aquele lugar. Então, a gente já identificou essa mudança do consumidor. Então, e eu não polarizo. A gente também tem, por exemplo, a Carol Dias, que é uma pessoa desculpa, a Carol Dias, a Mato, então pode de novo, tá? Se cortar. A gente tem, por exemplo, a Carol Vaz, que é de alta performance. Sim. Ela trabalha com todo tipo de mulher, mas o treino dela é pesado. Então, eu não estou polarizando. A pessoa que gosta de treinar e ela escolhe você para uma localização, ela já tem até comportamento de como ela vai usar a academia. Ela já vai vir de uma maneira espontânea, eu vou fazer o melhor atendimento para ela, mas eu posso ter um atendimento um pouco mais personalizado, desde a comunicação até a jornada, para os novos entrantes, de uma maneira que você consiga, de fato, estar contribuindo para o aumento do mercado. Então, se essa pessoa entrou numa outra rede que não a minha, não tem problema, desde que todo o mercado esteja estimulando as pessoas a desmificar que a academia é um ambiente pesado e que você não vai conseguir, não é para você, né? Eu acho sensacional isso e a gente vê, né? Eu vejo aqui, né? Na verdade, aqui é ultra, tá? A gente está perto de uma outra aqui, só para deixar claro para o público aqui. E eu vejo assim, eu vejo professores acompanhando senhores de idade a subir dessa escada, que eles vêm treinar. É um negócio sensacional que eu vejo aqui, né? E assim, e vejo pessoas de alta performance, vejo jovens, vejo pessoas mais maduras, eu vejo um público absolutamente variado mesmo. Eu acho que isso é um ponto interessante que você falou e na minha opinião, bem inclusivo. Eu acho que isso é uma coisa que vocês conseguem fazer. Quando a gente fala vamos mudar um pouquinho, falar de governança, e aí vocês usaram um termo que eu adorei, né? Como é que vocês comandam hoje a rede? Vocês são 2 aqui, mas podiam ser 4, né? Porque vocês têm um quarteto fantástico, né? E eu acho que é assim, para mim, assim, uma coisa que eu vejo também de forma muito positiva na Ultra, e eu acho que também um pouco da sua cabeça, Fernando, como CEO, né? Você sabe montar um bom time, cara. Você realmente, eu percebi aí que quando você junta você com a Ivete, com o Marcel, com o Marcão, são os 4, né? O Marcão Operação, Isso. o Marcel. Marcel era 360 mil. CFO e então, o Marcel eu não sei dar nome, porque uma hora é o CFO ele está como vice-presidente, mas ao mesmo tempo ele é o que cuida de toda a parte administrativa, parte financeira da empresa. Sim. E da parte comercial também. Entendi. Ele é o cabeça. É ele que manda? Ele é o cabeça. Ele é o cabeça, é ótimo. Mas então, e aí, falar um pouco disso, né? Porque eu acho que um grande desafio, né, na minha opinião, de uma empresa que tem esse histórico que tem 5, 6 anos, né, indo para o 6º ano, com mais de 100 unidades abertas, e uma coisa muito legal que você falou para mim, que é bem importante, galera, e nunca fechou nenhuma unidade. Pode ser que feche no futuro, mas nesses primeiros anos nunca fechou. Isso é raro, tá? Isso é raro no nosso mercado. Então, isso é um negócio, ou seja, é sinal que o planejamento está sendo muito bem trabalhado. E aí eu acho que esse quarteto fantástico, eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, cara, problema de líder é liderado, problema de liderado é líder,
né? Problema de líder é liderado, se a gente pode fazer um jogo de palavras, ou seja, tudo começa de cima para baixo. Quando a gente consegue enxergar e saber comandar um time, a gente sabe que lá embaixo o professor está sorrindo na hora certa, está abordando na hora certa e da forma certa o aluno. Acho que esse ponto começa montando o time lá em cima, que é o Quarteto Fantástico. Conta um pouco desse quarteto para a gente. Eu só vou estender aí para o quarteto, eu posso dizer que é o sexteto, vamos dizer, fantástico. Tá. A gente tem realmente uma equipe boa, né? E claro que a gente vai falar aqui desses nós quatro aí, desses executivos, né? Mas você falou tudo, né? Assim, você saber as pessoas certas e eu, no meu papel como CEO, eu tenho que trazer pessoas melhores do que eu, né? Para fazer qualquer papel, porque daí você gera uma confiança muito boa. Então eu sei que o que ele vai te falar e colocar ali, eu sei que ela está fazendo melhor do que eu, o Marcel, o Marcos, cada um na tua área ali, mas a gente tem, acho que, uma sinergia muito grande, né, de confiança, de respeito, e a gente muito preocupado com o negócio, né, assim, então a gente fala de nunca fechar uma academia, não é porque a gente é melhor do que o desse mercado, longe disso, né, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o sucesso daquele investidor que está ali do lado, daquele franqueado, daquele negócio, isso é uma coisa genuína mesmo, né, então a gente fala muito mais não do que sim. Um monte de gente bate a nossa porta, não, eu quero virar minha academia, cara, não dá, entendeu? Por X, Y, Z, não dá. Uma visão estritamente comercial, né, onde o dinheiro ali lá em cima é o mais importante, talvez a gente teria um ramp-up assim, um pouco maior, mas isso acho que é uma coisa que é cultural da empresa, né? E aí isso se estende para toda a nossa equipe, a gente é muito preocupado né? Responsabilidade com o negócio, capital de terceiros, a gente fala, cara, tem coisas que a gente não abre mão, né? E o franqueado, né? Porque a gente vende a franquia, você vai casar com essa pessoa. Então, não tem você fazer uma venda com promessas ou coisa que sejam utópicas. Então, a gente traz franqueados, eu acho que até por conta desse ecossistema, a gente acaba aproximando franqueados muito bacanas. Hoje a gente tem todo o franqueado, já abriu uma segunda unidade, a gente tem quase 90% da segunda unidade, né? Esse é um outro ponto importante, né? E aí, ao mesmo tempo, esse franqueado, ele não senta na mesa num padrão. É claro que a franquia é para você trazer padronização, mas você tirar a personalidade do franqueado da frente, isso mata o perfil empreendedor dele. Então, a gente consegue, como se a gente tivesse um centro de serviço, né, um back-office para ele impecável, para que ele consiga atuar com um pouco de personalidade e tocando o negócio dele, sem paternalizar. E aí, quando você traz esse perfil, esse cara não é nosso franqueado, é nosso sócio. A gente considera os nossos franqueados como sócios. Então, eles sentem essa proximidade, a gente tem uma proximidade muito grande com todos eles e acabam que, num conselho que a gente monta, eles também contribuem para o desenvolvimento do negócio. A gente adapta, então não é uma franquia top-down, é uma franquia que está em pleno desenvolvimento. A gente, em todos os anos, você pode ter certeza que a gente vai ter que reavaliar o negócio, refazer processos, como todas as outras empresas, pelas mudanças todas que estão acontecendo. Mas a gente sente que a cultura que a gente tem da verdade, da transparência, ela vem se disseminando. E a gente fala bem desses perfis, né, que a gente chama dos quatro, que vem acima. O Fernando, ele é uma pessoa inovadora e que é provocador. Então, às vezes, você está também muito voltado só para o processo, você está num ambiente muito confortável, você fica. Então, ele é o cara que abre frente, que provoca muito. E aí a gente tem ali o marketing que também adapta essa comunicação e consegue, de fato, prometer. E o processo de entregar é muito difícil, né? Porque a marca, ela faz e fala. Então, eu posso fazer uma comunicação incrível. Se o meu franqueado falar, eu sou inclusivo, o cliente quando tem, não tem atrito, aqui a gente atende o cliente da melhor maneira, eu estou prometendo isso na comunicação e não sou nem eu que entrego, porque é o meu franqueado. É o franqueado que vai poder entregar isso. Então, aqui a gente tem a provocação do Fernando, a adaptação do marketing para a gente fazer essa promessa, o Marcão fazendo todos os processos para que, de fato, as pessoas entendam e entreguem isso. E o Marcel, ele tem um papel muito importante para a gente, que tudo isso é muito bonito, mas ele precisa ter rentabilidade. Todas as pessoas têm uma expectativa, às vezes a pessoa está abrindo o negócio da vida dela. Então, a responsabilidade do que a gente promete versus o que a gente entrega para o B2B é a mesma do que a gente gostaria, que a gente vem lutando para entregar também no B2C. Então, acho que é mais ou menos essa composição. Perfeito, acho realmente
É o grande desafio. Eu acho que o grande desafio hoje de qualquer empresa é saber montar time, né? E falando em montar time, a gente sabe de uma coisa, né? Eu, do outro lado aqui, né, fazendo o trabalho que eu faço, acabei me especializando, pelo próprio posicionamento do que eu faço na consultoria, em expansão em rede. Os meus clientes, 90% dos clientes da minha consultoria, nos últimos 15 anos, são todos rede. Né? E como é que faz para crescer em rede? São redes locais, normalmente são redes estaduais, né? A maior parte delas são redes estaduais. E são grandes redes, tem rede com 60 unidades, tem rede com 40 unidades, são fortes onde elas estão, são líderes assim nos lugares que eles estão no posicionamento deles, normalmente eles são normalmente mid-market. E onde eu quero chegar com tudo isso é dizer para vocês assim, qual é o grande desafio que a gente vê no mercado quando a gente quer crescer em rede? É a formação de líderes, né? Então, assim, a pergunta que eu digo para vocês, que eu vejo, né, do meu lado aqui, um grande desafio quando eu converso na ponta com todo mundo ali que toca o dia a dia da operação do negócio, as pessoas falam, cara, minha maior dificuldade, meu maior desafio hoje são pessoas. Isso é uma coisa que a gente, questões geracionais, que é um outro ponto, que é um ponto também para a gente tocar aqui, mas eu quero, e antes disso, falar o seguinte, tá, geracionais, mas quando eu tenho 100 unidades, quando eu tenho 50 unidades, quando eu tenho 200 unidades, eu preciso ter um líder em cada unidade. E aí que está o grande lance. Ter um professor em cada unidade, ter professores nas unidades, ter atendentes nas unidades, é difícil, mas é menos difícil porque o líder, ele representa a cultura da empresa, ele é o cara que dissemina os processos que são decididos lá em cima pelo Quarteto Fantástico, entendeu? Esse cara é o cara que vai representar a empresa e vai representar todo o modelo de negócio que vocês criaram ou que vem desenvolvendo ao longo dos tempos para poder realmente cumprir as promessas de balcão, né? de cartão, de entrada, né? Do que a gente promete. E aí, como é que vocês enxergam, como é que vocês desenvolvem essas lideranças nas unidades de vocês? Você falou um ponto bem chave mesmo. Hoje é um desafio assim, né? Global em vários setores, né? Não só academia, se você trazer realmente pessoas que estão preocupadas com o final, com a ponta, não em fazer aquilo que é para ela fazer, né? Que é a visão de dono, né? Isso. Você fala, visão de dono, mas eu não ganho igual dono, e aí? Como é que eu trabalho como dono e ganho como dono? Então, tem um ponto aí a ser costurado, né? E a gente realmente busca, né? Ter um plano, uma empresa que cresce, obrigatoriamente você tem que fazer com que as pessoas cresçam com você. Se você não fizer isso, o negócio ele não vai acompanhar, as pessoas não vão acompanhar. Então a gente procura, né, dentro desse processo de operação, nós temos, por exemplo, dentro do plano de carreira, sei lá, tem da unidade, do regional, uma diretoria operacional, né, a gente tem pessoas que são sócias do projeto, sócios operadores, que tem equity desse negócio, que ele participa da gestão daquilo. A gente também tem, a outra já tem mais ou menos 20% próprios e 80% franquias, né? Quando se fala no franqueado, é um pouco mais fácil isso, porque o franqueado, ele literalmente é o dono. Então ele que vai... Com a barriga no balcão. Exatamente, né? É um pouco mais fácil, né? E a gente, com toda a humildade, fala, cara, a gente aprende muito com esse cara, que é um empresário de outro setor de academias, local, que está lá, que vive o dia a dia. Então, estamos indo agora, por exemplo, para Manaus. Eu não me arrisco, eu sou de São Paulo, eu não conheço aquela região. Eu não consigo ir para lá sem eu ter um sócio local, um operador ou um franqueado. Eu preciso do conhecimento ali. Então, você tem que abaixar a tua guarda e falar, cara, é uma troca. Então, a gente, como marca, eu vou oferecer para vocês sistema, processo, tecnologia, tudo você vai oferecer, inteligência de mercado local, você vai trazer as pessoas para a gente validar e construir junto um processo. Então, acho que você tem que ter plano de carreira, né, da empresa, um plano de carreira real, né? A gente busca isso. Então, sei lá, tem vários casos bem legais, né? Por exemplo, tem hoje é um sócio meu, né? Participa de todas as academias que nós temos. Ele começou como gerente lá regional, ele tem todas as operações, né? Tem lá a menina na limpeza, ela é líder de unidade. Então, a gente criar essa possibilidade de desenvolvimento, acho que é o cerne para você conseguir fazer 100, 200 unidades, todo mundo acompanha essa liderança, né?
todo mundo tem que se sentir parte daquilo. Esse pertencimento, eu acho que é o desafio, e você dá esse pertencimento não só, não é equity, a palavra toda, o pertencimento é você se sentir parte do processo, seja lá o que for. Sim. Você quer ter um aumento, você quer ter mais dias de folga, você quer ter, sei lá, algum tipo de benefício que você escolheu para a tua vida. A empresa tem que ter essa obrigação de te acolher e dar aquilo que você quer. E vocês estão sempre fazendo capacitação, né? Uma coisa constante. Vocês estão sempre capacitando pessoas. Né? Exatamente. Está fazendo uma gestão, né, um curso de liderança, onde os colaboradores que querem fazer uma formação de líderes, independente, a certificação independente da outra. Então, todo o programa de capacitação desse líder, ele é feito durante 3 meses, passando por todas as áreas, que ainda não necessariamente é onde ele vai atuar. Às vezes é mais profundo que aquilo. Ele é um líder de unidade, ele está fazendo uma capacitação com a própria Ultra e que ele vai poder usar para o resto da carreira dele. Então, esse curso ele identifica os maiores talentos também, para que a gente já fique no radar de uma próxima promoção, ou até da gente fazer uma transação ali entre unidades, se for necessário. Então, também, né, a gente vem trazendo certificações e também premiações. A gente tem premiações no final do ano, de destaques, de motivações. Às vezes o colaborador ele tem uma iniciativa própria e que pode ser implantada em toda a rede para a gente ter essa valorização. Esse curso de formação de líderes, ele faz um trabalho, ele faz uma proposta de algum produto ou de algo que ele acha que seja interessante, e esse produto pode virar mesmo algo de prateleira. Então, existe quase que um desafio, além de ser algo muito, como posso dizer assim, quase cartesiano, ele tem que estar na linha, ele não pode chegar atrasado, ele vai sendo eliminado. Eu sei. Algo bem, bem firme mesmo, e que no começo a gente achou, você acha que eu tô sendo muito demais. dura? Não, porque ele é livre. Assim, é algo que está tendo a mais. E aí isso se tornou um processo que é recente, mas que já trouxe bastante resultados para a gente também, que a gente vem identificando essa diferença, assim, de quem realmente quer. E para a gente, que às vezes a gente está um pouco distante, se você for pensar, ter o acesso, eles também terem esse acesso é muito prazeroso para nós e para eles também, né? Eu soube desse projeto, o Marcel me contou porque esse projeto nasceu há um tempo atrás em outro lugar tal, e vocês fizeram uma adaptação sensacional nele, e é interessantíssimo esse projeto, né, que vocês estão fazendo lá, muito melhor do que antes, muito mais moderno, mais contemporâneo, e essa coisa da disciplina de não chegar na hora e a pessoa está excluída, parece duro demais, mas você constrói cultura, né? Você constrói disciplina, você constrói porque, por exemplo, vocês não querem que as unidades de vocês abram no horário atrasado. Sim. Vocês não querem que as aulas de vocês comecem no horário atrasado. O aluno não quer isso, porque o combinado está combinado. Sim. É aquela história, você comprou uma aula que vai ter 45 minutos, você está pagando para uma aula, teoricamente, para uma aula de 45 minutos. Se o professor atrasa 5 minutos, você está entregando 5 minutos a menos daquilo que foi combinado, que ele comprou. Estou dando um exemplo aqui, né? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que é profundo. E eu acho muito legal. Quando o Marcelo me contou isso esses dias, fiquei bem feliz quando ele me falou, a gente está fazendo isso. Falei, cara, que legal, né? Porque é um projeto muito bacana e com um grupo, com um timaço. Vocês estão fazendo isso com um timaço muito bom. E outra coisa importante, né, que a gente disseminar a cultura, né, da Ultra que a gente estabeleceu, né? E aí para isso a gente em design de negócio, né, você tem alguns caminhos ou escolhas a seguir, né? Então você pode ser uma empresa burocrática ou desburocratizada. E isso não quer dizer que você não é profissional. Pega o Nubank, um banco desburocrático, por exemplo, né? O Banco do Brasil é um banco burocrático. Isso pode ser da tua relação formal ou informal. Por favor, senhor Fábio, tudo bem? Fábio, tudo bem e tal? É uma escolha, e por isso você está sendo desrespeitoso. Né? E você pode ser uma empresa vertical ou horizontal. Uma empresa vertical, você tem que ter toda uma linha de processo decisório, hierárquico, horizontal. Então a outra escolheu, né, por uma questão de cultura mesmo, dos fundadores todos, ser desburocratizada
informal Profissional. e horizontal. Profissional. E profissional, obviamente. Então, isso faz com que a gente tenha essa velocidade nas decisões e você conseguir respeitar, você valorizar ideias de qualquer pessoa, de você trazer essa retroalimentação, de você fazer esse plano de crescimento. Então, e faz com que você solte um pouquinho mais, com que você expanda mais rápido. É uma decisão, não tem certo e errado, mas nós decidimos Perfeito. falar dessa forma, que eu acho que é até mais difícil, né? Porque você tem que confiar muito nas pessoas para você ter a tua cultura dessa maneira, né? Você tem que confiar muito no que a pessoa vai fazer. E tem que mudar o comportamento, porque eu acho uma coisa muito importante que vocês dois colocaram, e eu vejo isso de uma forma. Quem atua no mercado de academia, eu vejo isso há muitos anos, né? A coisa que eu vejo é o seguinte: nós estamos o que é uma academia? Uma academia, o ambiente de uma academia é um ambiente informal. Sim. As pessoas estão num momento de lazer, no momento do seu autoconhecimento, no momento do seu autodesenvolvimento, no momento de relacionamento socioafetivo, de cuidar da sua saúde. Enfim, é um ambiente informal. É um ambiente informal. Porém, quem está por trás gerenciando aquele ambiente informal, ele precisa trabalhar com disciplina e não necessariamente com formalidade, mas seriedade, né? Existe uma linha muito tênue entre o informal e a seriedade. Às vezes as pessoas confundem, por estarem no ambiente informal, eu estar num ambiente que eu faço qualquer coisa. E não é isso. Não. A gente tem que ser. E eu acho que é um exemplo legal pra caramba, que todos vocês conhecem, a Disney, cara. A Disney, eu tive a oportunidade de fazer um curso dentro da Disney e conhecer os bastidores da Disney. Cara, a Disney que a gente visita como turista, imagina. É linda. Cara, a hora que você vai conhecer os bastidores da subsolo ali. Uma exigência, né? Cara, o nível de processo, o nível de auditoria, o nível de cobrança. Sabe? É obsessivo por excelência, né? Você tem por excelência. Então, assim, é uma linha muito tênue, fazendo analogia com a gente, com a academia, é uma linha muito tênue entre a formalidade e a informalidade. E os profissionais que lá atuam, e aí entra o que vocês falaram muito bem, né? Por isso que é importante essa capacitação, essa formação, o tempo inteiro trazer para dentro e escolher uma cultura que você se comunica de forma leve, sem se perder. E aí eu acho que é um desafio maior, porque se a gente fosse optar por ser, teoricamente, dentro do exemplo que você deu lá, o Banco do Brasil, até seria mais fácil, porque todo mundo já está mais acostumado com isso. Mas quando você vai para o Nubank, o cara fala, mas peraí, o que é isso? Como é que é assim? É fácil assim? É leve assim? E vocês trazem isso para o ambiente de academia. E, ao mesmo tempo, o desafio de entregar um serviço que é informal, por um lado, mas com uma seriedade absolutamente cuidadosa, profissionalizada por trás dos bastidores. E aí, como entrega, né? Independente do que cada um quer, se ele quer se socializar, relacionar, perder peso, ganhar peso, performance todo, obrigatoriamente, né? Como um resumo de tudo que a gente falou aqui, de catraca, de processo, equipamento, estrutura, marketing, todo, o aluno ele tem que sair melhor do que ele entrou, né? Isso acho que é um desafio que é relativamente... Ele busca isso, né? Você vai para a academia para estar melhor, você libera endorfinas, você conversa com gente, vê gente nova, tudo. Então acho que você trazer isso como uma missão, né? Assim, para todo mundo. Eu não vou dar um treino para o Fábio, eu vou fazer com que ele saia melhor do que ele entrou, independente do que ele vai fazer aqui. E esse é o desafio, então, né, da academia. Você leva um pouco o teu objetivo, né, no indivíduo, né? Estou preocupado com a tua realização pessoal aqui. Não estou preocupado com o exercício em si que você vai fazer. Isso para mim é o óbvio, né? Eu preciso elevar um pouco o nível da minha percepção do que você precisa aqui dentro. Mesmo tendo volume de alunos, existe uma diferenciação dos objetivos. Obviamente que não vai preencher todos, mas você tem que atender de uma maneira diferente. Então, eu acho que esse é o maior insight. Assim, a pessoa que faz um personal, que ela faz um estudo, fala um nível de personalização que ela quer. Não, esse nível de personalização, ele precisa estar, de certa forma, na jornada do consumidor, numa academia que tenha 4.000 alunos, porque os objetivos são diferentes. Então, você vai ter o objetivo de alguém que quer realmente alta performance, alguém que está ali no começo e aqueles 15 minutos, 20 minutos, meia hora de aula. Então, a gente tem aulas mais curtas
para que as pessoas sintam que ela completou, para depois você ir crescendo. Então, o professor, o recepcionista, ele tem que ter uma identificação de algum dos perfis e você está a favor do objetivo do cliente. O que a gente vende hoje é fazer com que o cliente atinja o objetivo que ele quer. Que às vezes é só dormir melhor, é se sentir bem, é fazer amigo. Então, esse ambiente ele está proporcionando. Como que a gente divide, né? E aí, o que vai te falar um clientes, pouquinho né? da pesquisa também, e o básico Bem feito. inegociável, né? Bem feito. Não adianta você ir lá, a menina te chamar pelo teu nome, você fazer um treino, o banheiro tá sujo. Ou o professor chegou atrasado, tudo. Então você Housekeeping, né? esses pontos de contato, a somatória deles, e não tem mais ou menos importante, né? Você vai te dar uma experiência. É o caso da Disney que você bem falou, né? Não é só o Mickey fazendo um negócio, é toda a tua experiência, desde a entrada da menina que tá varrendo, todo mundo preocupado com você ali, vai te dar uma sensação prazerosa, né? Não é a montanha-russa, não é Exatamente. é a somatória, né? E o mercado de fitness tem uma vantagem muito grande, porque o nível de tolerância do cliente, ele é maior numa academia do que num serviço, por exemplo, numa escola, num hotel. Então, se ele tiver algum ruído ali na experiência dele, você tem como reverter e você prestar atenção. Então, a gente já tem uma vantagem adicional. Esse cara está no momento que ele está relaxado, ele está no momento que ele está realmente informal. Tem algum serviço que vem do mercado publicitário, a gente vê o cliente hoje, ele coloca ali no Facebook, no Instagram, coloca no Reclame Aqui. Tem uma parcela de intolerância dele muito pequena, não é muito grande. Então, em relação a financeiro, relação... Então, se você consegue entregar esse básico e você encanta ele, a gente tem a oportunidade de encantar com um peso muito menor do que outros setores. Então, não tem, a gente fala isso, não tem muita justificativa para a gente falhar na jornada desse cliente, não tem justificativa para falhar. Então, a gente vem nessa luta da experiência dele na aula, na musculação, na entrada. Você percebe que é um processo que não deveria ter falha em nenhuma rede, né? A pior é a nossa. Então a gente fica lutando por essa excelência no atendimento, que é um desafio, claro. Cara, sensacional. Vamos falar de uma outra coisa aqui. O mercado está, como a gente falou aqui, crescendo absurdamente. Tem um monte de tudo. Né? Tem muitas marcas de academia, tem equipamentos, tem tudo está crescendo. O nosso mercado está numa fase, não é só aqui, isso na América Latina é proporcional. O Brasil, obviamente, é o maior mercado da América Latina. Depois vem o México, e em terceiro lugar há uma disputa entre Colômbia e Argentina. Mas assim, o Brasil, do jeito que ele está crescendo, como é que vocês enxergam esse crescimento? A gente está crescendo, aí é uma provocação mesmo, tá? Que a gente está crescendo de forma sustentável, tem espaço para todo mundo, porque assim, por um lado, já vou adiantar aqui o meu olhar, eu acho que tem espaço para todo mundo a partir do momento que eu olho para o sedentarismo. Eu olho para as pessoas que estão no sofá. Isso é uma coisa que há muito tempo eu penso. A nossa penetração cresceu nos últimos anos, mas ainda é baixa, perto do potencial que a gente tem. Os Estados Unidos hoje tem uma penetração já acima de 20%, 20 e poucos por cento. A gente, segundo dados aí, a gente está chegando perto de 7, 8%, que são dados a se refletir, ainda mais que... E com base, né? Toda essa concorrência, tem espaço para todo mundo, depende da entrega, academia que está na frente da outra, na mesma rua, vai ter espaço para todo mundo. E eu já quero fazer um link de um ponto aqui, falando dessa questão da concorrência, da competição, que é saudável, super saudável por um lado. Tem outro ponto muito importante, que a gente teve uma experiência, eu e você, numa reunião que nós tivemos há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, uma reunião legal, muito legal. Eu falei para ele de um negócio, ele falou, não, mas já alugaram isso aí, um terreno aqui, enfim, isso é outro detalhe. Mas assim, que é essa concorrência
falar da concorrência das marcas, da disputa pelo mercado, né, de público, e falar de um grande desafio que é encontrar ponto, que é encontrar localização para fazer academia. Joguei a bomba na mesa. É bem polêmico, assim, né, Fábio? Porque realmente, você falar que tem espaço, eu vou falar que não tem espaço para todo mundo. Porque você tem a pessoa que trabalha certa, a pessoa que trabalha errada, a pessoa. Então não tem espaço. Né? Não é porque o público está aí que todo mundo vai. Pega uma caixa com equipamento, cobra tanto, você vai encher. Perfeito. Então a gente já está vendo, né? É que esse boom aí do movimento low cost, que ele foi bem importante para o setor também crescer, né? Fez com que o mercado olhasse isso, então você tinha grandes centros, né? Muito carentes. Então, realmente, o que você abrir ali vai ter aluno. Só que esse aluno vai ter durante 6 meses, 1 ano, 10, 20 ou 30. Aí que está o negócio. Então, para você abrir uma academia, para você ganhar dinheiro 1 ano, eu tenho certeza que você vai ganhar. Eu te falo 30 lugares aqui. Vamos abrir e tal, você vai ganhar dinheiro. 1 ano. Aí os outros anos vai depender de vários fatores ali, né? Então, se você seguir uma cartilha básica, né, de negócio, né, e você ser bem fiel a isso, vai ter espaço para todas as academias que você queira abrir. Né? Não necessariamente todo mundo que abrir a academia vai dar certo. Isso que eu acho que é um grande erro. Né? O mercado está crescendo, sei lá, qualquer negócio. Se eu for abrir relojoaria, ótica, está crescendo. Como que eu vou abrir uma ótica? Vou me dar mal, né? Porque o mercado tá bom que eu vou ganhar dinheiro. Então, eu acho que é muita coisa assim de você saber falar não, né? Então, hoje a gente está muito assim, né, Fábio? Eu vi isso no Instagram, aí, sabe essas frases ali? Você falar não para coisas boas e só falar sim para coisas muito boas. Acho que esse está o segredo. O que é coisa muito boa? Vamos falar de mercado, cara. Um imóvel que você achou ali. Esse imóvel pode ser muito bom. Todo mundo fala, pô, isso aqui interessa? Tudo interessa. Depende. Eu vou pagar R$1.000 ou R$100.000 nesse imóvel? Então vai depender do preço, de como ele está, da concorrência, tudo. Então, às vezes, tem uma hora que você tem que ter um limite. Não pode ser emocionado. Porque eu quero aqui e tal. Quando você extrapola essa barreira de tamanho, não, essa academia já está no limite de tamanho. Um tamanho muito pequeno. Não, mas aqui é bom, tal, é do amigo do imóvel, tal. Cara, você extrapolou uns limites. Preço, você tem um teto de preço para você chegar. Número de vagas, é direito. Então, o bairro ali onde você está, né? Se esse bairro, o que tem no teu entorno ali de pessoas para consumir, como é que está a concorrência? Está melhor que a concorrência ou pior? Então, se você pegar e falar sim, quando você tiver positivo em todos esses itens, não vai ter erro. Você vai se operando bem, tudo certinho e tal. Agora, se você começar a ficar acreditar muito mais, né? Ser muito emocionado, vamos dizer assim. Apaixonado. Eu vejo muita gente compra coisa em leilão, e no leilão, você vai lá, sei lá, comprar um imóvel no leilão. Pô, eu paguei mais do que vale. Porque você vai naquela ali, outro deu um lance, não, um pouquinho a mais, eu pego um pouquinho a mais, você começa a emocionar, a querer aquilo, não porque você precisa daquilo, já passou o limite, vira uma competição. E no mercado imobiliário, como está crescendo muito, você começa a concorrer com academias, porque o corretor esperto, né? Porque o fulano pagou mais. Não, tá bom, 10 mil a mais não faz diferença, põe 10 a mais. Pô, o outro pagou 15, aí vira uma competição, para ver quem ganha o ponto, não para quem que aquele ponto é bom. Aí você começa a furar, né, uma premissa básica. Então, acho que tem que ter cautela, né? Acho que o mercado... Só que, por um outro ponto, Fábio, uma coisa que a gente também... Eu acho que não conheço ninguém que entende isso, é a elasticidade para onde ela vai, em certos pontos. A gente tem também casos que, cara, a nossa academia está aqui, abre uma do lado, uma na frente, tal, nenhuma fecha, a gente não perde aluno, cara, que mágica é essa? Né? Aí você vê o contraponto de uma ajudar a outra, se todas estiverem bem posicionadas, é o caso, você vai aqui na Santa Efigênia, tem um monte de loja de iluminação, e todas indo bem, mas cara, se tiver só uma loja, talvez ela era pior do que todas, porque uma começa a ajudar a outra. Então, acho que o mercado, a concorrência, ela pode ser saudável. Desde que não seja a qualquer custo. Que você respeite ali, né, uma série de itens ali que você tem que seguir. A cartilha ali desse crescimento saudável. Eu vejo que tem espaço, porque a mudança do consumidor, ela tá muito forte. A gente já está falando da caneta emagrecedora, o que a gente tem recebido de cliente, de fato, que nunca pensou em treinar e se sentiu motivado porque começou a emagrecer. Então,
existe uma série de fatores favoráveis que vem fazendo com que o mercado cresça, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, sim, algumas academias, ou algumas redes, ou algumas academias com um crescimento sem esse trabalho mesmo de um business plan estruturado e que muitas vezes é alavancado com pessoas que ainda não têm experiência e que, de certa forma, acaba metendo os pés pelas mãos porque são dois fatores. A gente tem um negócio ali em si. Então, esse respeito pela regionalização, pelo micromarketing, de como aquela área funciona, o que aquelas pessoas querem, o serviço que essa pessoa está entregando e a saudabilidade do negócio. Então, você precisa ter o mínimo ali para o negócio sobreviver. Né? Então, a nossa intenção sempre com o franqueado é a abertura de uma unidade com uma responsabilidade de ambos os lados, pensando na perpetuidade também do negócio e mais uma coisa, a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, assim, existe uma responsabilidade muito grande também em relação à segurança e como que você vai disseminar um serviço que mexe com a saúde das pessoas também, né? Tem um fator também importante ainda na expansão, Fábio, que eu acho que acontece muito, é como o mercado está aquecido, você vê lá, a empresa lá abriu capital, não sei o quê, tem fomento, a facilidade de você trazer dinheiro hoje é muito mais fácil do que antes, porque as pessoas já conhecem o game, né? Você tem muito mais fundo, você tem muito mais family office, gente com grana, você tem alavancagens de banco, de empresa de equipamento, de agregador, de tudo quanto é lado. Então, para você hoje trazer dinheiro, que quando eu comecei ali há 15 anos atrás, para eu trazer 10 milhões de reais, cara, era humanamente impossível. Hoje é muito simples, entendeu? Você consegue estruturar capital muito fácil porque as pessoas já conhecem um pouco o mercado. E isso, por um lado, é bom, mas por outro é ruim, porque você com dinheiro de terceiros e às vezes com um volume de dinheiro maior do que o teu negócio gerou, isso pode ser perigoso porque você começa a fazer besteira, mas gastar o dinheiro errado. Então, está vindo um dinheiro aqui, tá, eu vou gastar, eu vou ter que apropriar esse capital. Você tem um tempo para isso, então você perde o time, então as pessoas começam às vezes a fazer algumas besteiras. Então, o mercado, por um lado, essa pujança é interessante, traz recursos, traz dinheiro, mas tem que ter austeridade, tem que ter cuidado de como você alocar isso, né? Não pode cometer certos erros que vão contra o mercado, né? O mercado, eu acho que ele está numa fase de catarse, de crescimento, numa certa catarse, e tem muita gente com muita responsabilidade crescendo de forma responsável, no meu entendimento, e tem pessoas que talvez a gente está, por um lado, a gente comenta com alguns outros profissionais do setor, a gente está também, por um lado, criando uma bolha, né? E essa bolha ela vai ter que se ajustar com o tempo. O tempo vai ter que se ajustar. E o que ajusta isso é a gestão, a governança, a responsabilidade, saber onde alocar, saber onde posicionar, né? Saber como é que usa o dinheiro porque realmente é o que você falou, o dinheiro hoje está... A gente está vivendo um momento que eu acho que essa questão... A gente está muito mais com uma visibilidade absurda, né? O mercado nosso está com uma visibilidade absurda. Né? A gente tem N problemas socioeconômicos no país, risco fiscal, risco Brasil. A gente tem vários problemas atuais acontecendo no país, mas o nosso mercado está avançando. Né? Óbvio que isso é uma discussão ainda mais complexa, mas o que eu quero dizer com isso é assim, embora a gente esteja avançando, a gente está numa fase que, para a prática do exercício, você falou das canetas, e eu quero trazer as canetas, elas, né, o GLP-1, na verdade, ele tá trazendo para o mercado uma oportunidade de combater uma epidemia chamada obesidade. Sim. Né? Então, se a gente for fazer uma análise histórica da medicina, não vou comparar um com o outro, mas a gente tem momentos absolutamente importantes, né? Que foi a penicilina, são os marcos, né? Os anticoncepcionais, né? E as canetas agora são marcos absolutamente importantes. Que muda o mercado inteiro, food, tudo. Exatamente. Tá mudando muda tudo. O comportamento das pessoas. E as canetas, né, o GLP-1, ele vem com uma observação muito forte embaixo por meio dos médicos, que é o treinamento de força. Sim. Então, assim, a gente está diante de uma possibilidade. E tem um detalhe, né? A queda das patentes que democratiza, né? E agora até comprimido estão para lançar. Sim, isso vai... Então, assim, a tendência,
E tem muitas coisas também, obviamente, para frente aí, que eu acho que tendem a acontecer, que onde a área nutricional e a área médica eles vão ter, nós do mundo do exercício vamos ter que trabalhar muito melhor com isso, e a nutrição e a medicina também vai ter que se desenvolver para as pessoas não entrarem em dietas hipocalóricas a ponto de ficarem doentes, né? Então tem um equilíbrio aí, tem uma nova aprendizagem comportamental, né? Que eu acho que isso é um ponto importante para a gente. Mas que para a gente, olhando para o mundo das academias, Positivo. Muda tudo. a porta fica maior. Para você ter uma ideia, eu trabalho com fitness desde 2004. E todas as campanhas eram sempre de 18 a 45. Você tem noção? As campanhas eram, quem é o público da academia? 18 a 45? Hoje a Ultra ela tem 70% a mais do que o mercado de pessoas acima de 46 anos. Uau! Então, Isso é assim, sensacional. é uma coisa que é a questão do serviço, do que a gente oferece de ambiente para aquela pessoa se sentir mesmo parte de alguma tribo, acolhida, porque depois que a pessoa ela entra e ela se sente pertencente, a chance dela sair da academia é muito pequena. E aí já não faz mais parte só o nosso serviço, faz parte da comunidade que ela mesma se inseriu. Então a gente tem casos, por exemplo, em Bangu, por exemplo, vou mandar um vídeo para você, que assim, são mulheres que nunca treinaram, assim, 30 mulheres, assim, fora do padrão de academia. Sim. E que elas, não é que vão 2 vezes por semana, todos os dias, e elas se encontram. A gente tem um outro grupo em Distrito Federal, que se formaram Saradas com Batom, elas mesmas deram um nome para o grupo, e aí são também 35 mulheres, assim, todas indo treinar juntas no mesmo horário, e você vai trazendo essa comunidade que hoje também o consumidor, se você for pensar que a gente fala que é a terceira casa, né, a academia, exatamente porque mudou também a sociabilização desde o jovem. Então esse cara, ele não sai mais como saía antes, as pessoas não consomem mais álcool como consumiam antes, as pessoas amam ficar em casa, e o relacionamento, a maioria das vezes, às vezes é por aplicativo. Isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma atrofia também de sociabilização. O único lugar que ele vê pessoas que não é no ambiente dele, que não seja trabalho, se ele quer fazer uma cisão, é só a terceira casa, que é a academia. Então, se ela for só um commodity e um espaço, os prédios hoje, eu trabalhei bastante também com o mercado imobiliário, mas prédios incríveis, que não deixam nada a desejar em relação ao ambiente que você tem de uma academia bem montada dentro do prédio. Então, o prédio ele pode ser um ponto de partida para o cliente que ainda está querendo se sentir inserido, etc. E ele vai passar para um outro ponto que seja a academia. Se a academia não tem alma, ela não tem essa questão desse consumo, e você vai só abrindo academias, você não está competindo com outra academia, você está competindo com um prédio. Porque o prédio ele é onde você só treina. Então, se você só abre academia ali com grandes equipamentos, a gente fala que bons equipamentos, um espaço legal, ele é o default. Todo mundo, como é que você vai conseguir trazer um diferencial competitivo de verdade que te faça sobreviver? Então, é um desafio muito grande. Por isso que você enxergar o consumidor muito bem, o tempo inteiro, ir mudando o negócio, vai falar sobre empresa burocrática ou empresa mais jovem, a gente fala que a gente tem uma alma de startup, porque a gente precisa de pessoas que tenham uma facilidade em mudança e adaptação constante, mas ao mesmo tempo a gente bebe da fonte da empresa tradicional para que a gente tenha segurança e também uma responsabilidade para montar um negócio, né? E as pessoas estão mais exigentes também, né? O consumidor está mais intolerante e mais exigente, né? E, como a gente falou, equipamento é o mínimo. Equipamento bom, estrutura, restaurante. Você sai fora do mercado, mas no restaurante de comida está ruim, você não vai no restaurante. Então, você tem que ter esse algo a mais. E uma coisa muito interessante, você falou de comportamento, junto com essa questão das caretas todas, as pessoas estão levando o fitness para fora da academia. Então, você vê que antes, no Instagram, a pessoa tira selfie bebendo na balada. Hoje tira selfie na academia. Né? As pessoas hoje saem com roupa fitness, roupa de academia. Então você leva isso para fora. Comida, né? Ao invés de falar muito dessas pesquisas, né? De o restaurante que hoje não tem um X% ali de comida food, acabou, ele tá fora do mercado. Então, toda essa extensão, as porções, né? A academia é o principal protagonista, né? de tudo isso, né? Então, ela precisa se preocupar com todos esses públicos, esse ambiente e essa extensão da casa, né?
na terceira casa. Eu acho sensacional essa história da terceira casa, eu acho que é demais isso. Isso apareceu no panorama setorial, num ponto que a gente chama de interiorização do mercado. Então, o que que acontece, né? Vocês acompanham Sim, há com muito certeza. tempo o mercado, né? Ivete trabalhou... Em 2004 você já estava no Aí eu entrei mercado? na Fórmula Lá Academia em em 2004. 2004, no Dei uma Dourado ali, como né? é, olha caramba, na Fórmula. Fórmula Fórmula não é Academia! a fórmula que vocês conhecem, é a fórmula lá Fórmula atrás. Eu sou mais Primórdios. velho que você. É? Minha primeira academia foi em 2000, tinha 17 anos. Oh, meu Deus. Eu sou... A nossa profissão foi regulamentada em 98, não foi? 98, Meu Deus. Bom, eu em 85 eu já estava dentro O de Fábio uma. é o concurso. Não tem como. Eu Legal já foi estava essa dentro de mudança uma. do Eu mercado, vi, né? eu estava no ano de nascimento da Companhia Atlética, em 85 na Kansas, né? Eu comecei ali. Agora, onde eu quero chegar, e é um ponto, a gente está entrando numa reta final, o papo aqui está muito bom, mas se deixar a gente fica até amanhã falando, mas assim, o que eu acho interessante, essa história da interiorização é um negócio interessante pra caramba, porque o que que a gente tem visto, né? Quando as low costs começaram em 2009, 8 para 9, elas procuravam cidades com 200 mil habitantes para começar a abrir. Depois Sim. caíram para 175, 150, 120. Então 100, hoje 180. hoje a gente está abrindo academia, o mercado está abrindo academia com 50, Então. 40, 50 mil habitantes. Nós temos uma academia numa cidade com 50 mil habitantes, tem 2.500 alunos. Então. E aí entra um ponto interessante pra caramba, porque essas cidades de 40, 50, 60, 70 mil habitantes normalmente não tem shopping center. E o shopping center, entre aspas, como um exemplo, citando aqui, é um centro de relacionamento das pessoas. E aí o que que acontece? Entendendo o que E vocês não falaram. tem empreendimento imobiliários que tira um pouco também. Não tem Perfeito. também, porque ele já é mais antigo. Perfeito. E aí o que acontece? Aonde as pessoas vão se encontrar? Então, assim, o potencial do nosso negócio é tão forte e o Brasil precisa de... Olha o que tem de cidade. No nosso estudo, 46% das cidades do Brasil têm academia. 46%. Entendeu? É muito pouco. Olha o potencial que a gente tem para crescer. Sim. Obviamente com diferentes tamanhos, formatos. Sim. Então, assim, quando a gente olha para isso, fala assim, caramba, cara, a gente tem... E aí vem uma coisa que vocês trouxeram, que eu, para falar a verdade, eu gosto do arroz e feijão bem feito, o básico bem feito. Se você não adianta você criar... Se você não adianta você criar a hospitalidade Master Pro, não sei o quê, se o banheiro não Pegar estiver limpo. champanhe, Se o banheiro não estiver limpo, cara. Exato. Se a vez estiver cheiro, não tiver com higiene básica. Então, uma pirâmide, né? é aí que está o Isso não jogo. teria que nem ser discutido, né? Já é básico. Que nem você vai no restaurante, você não comemora se o copo está limpo. Claro. É verdade. Você não comemora, o copo está limpo. Você chegou, se né? incomoda se o copo está sujo. Claro. Mas assim, você não comemora se o copo está limpo. Você não conta com isso, né? Não. Você vai ter... Você já espera Já isso, espera né? isso. Porque é natural, né? Mas enfim, eu acho que esse é um ponto, é um clássico aí pra gente. Mas assim, eu queria... Se vocês tivessem que escolher apenas... um indicador, assim, para medir essa... Não estou falando indicador de número, tá? Indicador da saúde do mercado, da saúde das academias, né? Um indicador. Qual? Não pode falar o mesmo, cada um vai ter que falar um, hein? Um indicador da saúde para uma academia realmente ter sucesso e ter futuro e ter longevidade, que é uma coisa que vocês comentaram aqui que eu acho sensacional. Não adianta ter uma empresa que dura 1 ano, 2. Eu acho que os tiros, se não forem maiores, mais longos, não faz sentido. Para mim é coerência. Porque se você tem coerência, como eu falei, assim, a gente está num momento de pertencimento, de construção de marca mesmo, as pessoas estão carentes mesmo de se sentir conectadas, de pertencimento, mas o que eu sinto é que às vezes tem muita paixão e uma coerência do que faz, do que fala, do que de fato entrega. Então, essa coerência 360 de todas as pessoas alinhadas com o mesmo propósito é o que vai fazer perpetuar. Então, a minha coerência ela precisa ser da minha comunicação ao meu professor, ao meu atendente, todo mundo alinhado no mesmo propósito. A gente vai ter a retenção, o mercado ele gira. As pessoas mudam de lugar, a localização ainda continua sendo o maior, não indicador, mas é a localização que faz com que a conveniência, né? A conveniência ela continua,
Só que agora, só conveniência não adianta, porque você tem 2 pessoas ali do seu lado. Então, a coerência do que você promete para o seu consumidor, que foi o que o Fernando comentou sobre o custo-benefício, a sensação de ter feito um bom negócio, se sentir pertencente, faz parte da coerência, do que a gente prometeu, entregou e manteve durante a perpetuidade desse cliente dentro da academia. Perfeito. Você pediu ela falou 20, né? Não, coerência. Não, ela falou coerência. A minha coerência. Eu acho que vou falar um pouquinho do que eu comecei na nossa conversa, é a percepção, na verdade, né? A academia, ela tem que parecer mais cara do que ela custa. E para mim isso é o segredo. Cara, isso aqui vale mais do que eu estou pagando. E o brasileiro gosta muito disso. Gerar valor. Gerar valor. Estou fazendo um bom negócio. Essa percepção, independente de qual modelo você está, se está no high-end, você está no luxo, no low cost, no estúdio, o que for. Estou fazendo um bom negócio, porque daí você está protegido da concorrência e o resto é mercado, é demanda, essa é a consequência. Perfeito, perfeito. Tem nem mais o que falar. Cara, eu tô feliz aqui, tô satisfeito. Obrigado. Eu também tô muito. Cara, muito legal. Ivete Gama, Fernando Nero, prazer ter vocês aqui. Pessoal, essa dupla vai estar conosco na Conferência de Gestão e Negócios 27, 28 e 29 de agosto, na Fitness Brasil Expo. E esse ano o evento, nós tomamos conta da lojinha toda lá no Transamérica. E esse Bateu evento promete. A gente Todo mundo ansioso, tá porque bastante realmente ansioso. tá bem... Estamos bem na expectativa. apimentado. A gente viu ano Estamos trabalhando passado, muito. foi assim... Um ano supera o outro, né? Todo ano Eu tive a oportunidade de ir lá, todo ano, obviamente, aqui no Brasil, né? Fitness Brasil, na IRSA e na FIBO, né? Na HFA, né? Sim, Tal, mas, cara, Brasil, assim, o que vocês fizeram surpreendente. surpreendente, assim. Para nós, assim... Eu acho que é um marco ali importante no segmento que vocês conseguiram fazer. O segredo é assim, o que a gente fala, a gente começa todo ano, nosso ano não começa no dia 1º de janeiro, nosso ano começa no primeiro dia depois do último dia de evento, né? Então a gente começa em setembro, na verdade, nosso ano. Então a gente junta a equipe toda e a gente fala o seguinte: parabéns para todo mundo, nota 10, a gente conseguiu realmente entregar o ano passado um evento muito lindo, só que a gente tem que começar do zero. Então vamos vestir as sandálias da humildade. A gente fez muito bem a entrega de 28 mil metros, só que agora a gente tem 38 mil, 10 mil a mais. Então ninguém aqui tem experiência em entregar 38 mil. Chegar na meta, você dobra a meta, né? E a gente tem que. E a gente tem que aprender a entregar um evento de 38 mil, porque a gente não sabe. A gente aprendeu a entregar um de 28. De 38 é bem mais difícil. Porque... E vocês estão, acho que, fazendo uma contribuição muito grande com o setor, né, com esse crescimento, porque a IRSA, a HFA, há muitos anos atrás, era muito nichada para o professor, para o gestor da academia. Tá? Hoje você vê assim, vários empresários de outros setores, outros negócios, que vocês estão conseguindo impactar outros segmentos, né? Para conhecer um pouquinho do que a gente tem para oferecer. Então, eu acho que isso é grandioso. Né? A gente traz como parceiro, por exemplo, o Albert Einstein, a gente traz o Instituto do Sono da Escola Paulista de Medicina, que é uma referência no setor. A gente tem um programa condomínios, a gente tem um programa de hoteleiros, a gente tem... Uma série de coisas. Eu encontrei diversos colegas parceiros que não são do setor fitness lá e que não foi por meu convite, por conta dessa penetração que vocês estão conseguindo. Isso todo mundo ganha. E o panorama setorial, que é um outro produto legal, né? Um outro produto legal que a gente criou já depois da pandemia, ele vem ganhando bastante notoriedade. Ainda é o que eu falo, a gente tem sempre que aprender, né? A gente está aprendendo todo ano, que nós vamos para a 5ª edição agora, né? E com uma metodologia muito mais avançada desde a 1ª e da 2ª, quando a gente começou. Hoje os dados, eles já são referência para tudo quanto é mercado. Claro. E é legal porque o panorama setorial, a gente já é o 3º ano que a gente traduz ele na língua espanhola e na língua inglesa. Então, os mercados internacionais estão olhando para o Brasil. Sim. O Brasil é o 2º maior mercado do mundo, então tem muita gente olhando para isso. Então, o nosso papel é esse, ajudar o mercado a crescer e dar voz ao mercado, fazer conexões e fazer com que as pessoas lá na ponta se movimentem mais. Esse é o nosso objetivo, né? E tudo isso...
E a vitrine da profissionalização e também da união de todo o mercado. Tem muito network, assim, é sempre tem uma espera grande sempre pro evento, né? Fazer um podcast para te entrevistarem. Vamos fazer? Sim. Muito O bom. meu papel aqui é ser bastidor mesmo e ajudar vocês. É isso aí. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Ivete. Muito bom estar aqui. Obrigado, prazer. Você já veio aqui várias vezes. Fernandão, mais uma vez, cuida dessa mão aqui. Tudo certo. Então, pessoal, obrigado. Muito sucesso para vocês. Obrigado a vocês. Vocês estão de parabéns pelo projeto. de vocês. Até agosto, hein? Temos. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado.